Olá, Olá, doutora Amanda, boa tarde. tudo bem? Boa tarde. Tá me escutando bem? Tô sim. Você tá me escutando bem? Tô também. Mas olha só, não sou doutora não. Vamos se tratar assim de uma forma menos formal. Posso te chamar também de você, de Cristiane, Sim, né? sim. Pode me chamar de Cristiane, sim. Então tá, eu também. Sou só Amanda, não sou doutora não, tá? Gente, eu vou me apresentar e depois eu vou pedir para a doutora Amanda se apresentar também para vocês. Amanda! Amanda, para quem não me conhece, que está aqui na live chegando, não me conhece, eu sou a Cristiane, eu sou advogada brasileira, moro na Espanha, advogo também na Espanha e em Portugal. Convidei a Amanda para fazer essa live junto comigo, para a gente falar um pouquinho com vocês sobre o planejamento emocional, que muita gente assim tem medo, dá frio na barriga quando fala assim em deixar a família, em deixar amigos, em deixar seus objetos pessoais, sua casa, né? As pessoas têm É. um pouco de friozinho na barriga quanto a isso. Então a Uhum. gente vai fazer uma roda de conversas aqui para tranquilizar vocês. Uhum. E agora Isso eu vou aí. pedir para a Amanda se apresentar e a gente dar início à nossa live. E Tá. vão mandando os aviãozinhos aí para pessoas que vocês acham que têm interesse na live. É isso aí. Bom, meu nome é Amanda, né? Eu sou psicóloga. Sou consteladora familiar. Eu atualmente moro em Portugal e antes eu morava na Holanda. Sou carioca, mas já morei em vários lugares diferentes, né? Já desde novinha, assim, que eu gosto de morar fora, né? Então, bem novinha, eu já morei nos Estados Unidos, já morei na Inglaterra, dentro do Brasil também já morei em Natal, já morei em São Paulo. E desde que eu me mudei para Holanda, eu voltei o meu trabalho, né? Coloquei como foco do meu trabalho ajudar principalmente, né, mulheres, mães, imigrantes a se adaptar, né, no novo país, a se fortalecer internamente para conseguir lidar com os desafios, né, de ser mãe e imigrante, que não são poucos, né? E Isso. desde então estou aí nessa jornada apoiando outras mulheres e obrigada pelo convite da gente fazer esse bate-papo aqui, que eu acho que é super importante, né? Porque acho que da imigração, né? Antes da gente realmente entrar dentro do avião, tem, óbvio, né? Como você falou, muita gente tem medo, sente esse friozinho na barriga, né? Tem gente até que tem certa resistência, às vezes vai porque o companheiro quer muito ir, né? Eu já atendi casos assim que a mulher não queria, o marido queria e tudo. Mas eu acho que como a parte emocional é uma parte que às vezes as pessoas não focam tanto, né? Porque realmente é tanta coisa para se planejar, é tanta coisa burocrática para resolver, né? Que é até aí a sua expertise, né? Que é o que você faz, aí que é cuidar dessa Sim, parte, né, da burocrática mesmo, que as pessoas isso. acabam não fazendo essa preparação emocional, né? E só Isso. sentem quando realmente chegam. E aí, Exatamente. Eles vão para a idealização e ficam ali na idealização, mas eles não veem os desafios que eles vão passar. é, E aí, muitas pessoas que chegam de qualquer jeito, chega aqui e se frustra, porque não era o que eles imaginavam. Então, é tanto que na minha consultoria, a primeira pergunta que eu faço, qual é o seu propósito? Você vem com qual objetivo? Porque se você vier sem objetivo nenhum para se aventurar, eu te aconselho que você não venha. é. Quem imigra com aquele pensamento assim, ah, eu vou lá para ver se dá certo, vou lá ver qual é, né? Uhum. Tem grandes chances de Isso, se frustrar, né? A imigração isso. dá certo quando a pessoa tem muito forte dentro dela, né, um motivo mesmo, né, um para quê. Eu falo muito no meu Instagram, né, do para que você está imigrando, né? Esse para quê Isso. tem que estar muito forte, porque Muito é bem ele que definido. sustenta na hora dos desafios, é ele que dá um norte, né, para onde você quer ir, onde você quer chegar.
Então, isso é realmente é o primeiro passo, assim, né? A primeira coisa que a pessoa tem que ter muita clareza, o para quê, Isso. E né? eu sempre digo assim, quando vocês estiverem passando pelos desafios, vocês voltem e perguntem o porquê vocês imigraram. É, Então, aí vocês vão criar forças para é, continuar. para seguir, exatamente. Porque os desafios aparecem, né? Isso é um fato. Aparece na vida de todo mundo, né? Quem fica no Brasil, quem imigra, faz parte da vida, né? Só que quando a gente imigra, a gente está longe da nossa rede de apoio, a gente está longe da família, não é que a gente sai na rua e sabe, né, aonde encontrar qualquer coisa. Então são muitos fatores assim que é preciso se adaptar, que é preciso levar em consideração, porque não é tão fácil, né? Outro dia até fiz um post falando assim, né, que imigrar é fácil, o difícil é sustentar a mudança, Exatamente. né? E Porque aí, assim, até quem tem, por exemplo, passaporte, né? Ou vem para algum trabalho e tem facilidade até de resolver essa parte burocrática, vem com facilidade, mas quando chega aqui, tem que, né, se depara com muitas questões, né? Com muitos exatamente. desafios. São culturas diferentes, são crenças diferentes. Às vezes você vai conversar com um espanhol aqui e você vê assim que as crenças deles são totalmente diferentes das suas crenças e você vai ter que se adaptar a isso. Não que você precise perder as suas, mas você tem que se amoldar ao país que está te acolhendo. Com certeza, com certeza. Tem que se abrir para o novo, né? Tem que se abrir, Isso, tem que perceber que eu falo também muito assim que são diferentes, são culturas diferentes, não tem um lugar melhor ou pior, são apenas diferentes, né? E quanto mais a gente se abre para o novo, mais fácil é essa adaptação, né? com Eu, certeza. eu penso assim, né, que eu dou consultoria também para famílias que estão se preparando, né? Para quem já desde cedo pensa nesses aspectos emocionais, muitas vezes, principalmente mães, né, que vão com criança. E como eu morava na Holanda, então tem muitas mães que vão morar na Holanda que me procuram também querendo saber sobre adaptação escolar, sobre todas essas questões, porque é uma língua, né, nova, diferente. Aí na Espanha Isso. também, né? Aqui em Portugal já não tem esse problema. Já é mais fácil, né? E na Espanha é um pouquinho mais fácil também, porque dá para entender, né? Assim, um pouquinho. Dá para entender. A Assim, criança deve pegar fácil, né? a dificuldade que tem é que algumas comunidades autônomas, que são assim, algumas regiões, têm a sua língua própria. Por exemplo, Aham. Barcelona. Aqui na Catalunha falam o espanhol, o castelhano e o catalão. Então tem que saber. Então, assim, Na algumas escola, comunidades. na escola se fala qual língua? Aí depende, tudo vai depender da escola ou da universidade. Entendi. Mas no programa eles já vêm estabelecendo qual o idioma. E é muito diferente? Sim, o catalão ele é uma mistura do português com o inglês, com o italiano. Eita, entendi. E isso é outro aspecto, né, que torna a imigração um pouco mais desafiadora também, quando é outra língua que se fala, né? Sim, E, e assim, as mães que me procuram, né, e preocupadas com essa questão, e isso às vezes acontece de uma pessoa da família querer ir, a outra não, né? exatamente. E eu sempre falo assim que não tem garantia, né? A gente é um pulo de fé que a gente dá quando a gente migra. Exatamente. É um pulo de fé. Não tem garantias. Isso A gente nunca sabe o que vai acontecer. mas o que eu penso assim e que eu acho que ajuda muito a tomar essa decisão é pensar assim, né? Tem caminhos que a gente escolhe que leva a gente para o mais, para a vida, para o crescimento, para o desenvolvimento. E tem caminhos que a gente escolhe, muitas vezes por medo, né? Que leva a gente para o menos, que leva a Isso. gente para a inércia, que deixa a gente acomodado. Acomodada. Exatamente, que deixa a gente ali naquela linhazinha ali, né? Assim,
Isso você só vai saber se aquilo vai ser para você ou não, se você tentar. Se você É. não tentar, você Mas sempre o vai que ficar. o que eu quero dizer com isso é que, assim, às vezes, o que que é dar certo também, né? Porque às vezes pode ter alguém que vem, passa 2 anos aqui e deu super certo, porque cresceu, se desenvolveu, aprendeu, né? Isso. Abriu, expandiu a mente, enfim, né? Aí na Espanha se consegue cidadania espanhola em 2 anos, então pode conseguir cidadania É, espanhola. Então, assim, né? Eu acho que é muito importante pensar assim: é uma decisão que te leva para o mais ou é uma decisão que te leva para o menos? É uma decisão que é feita né, com amor, com coração, ou é uma decisão que é feita com medo, né? E eu isso. acho que isso ajuda muito a pessoa a ter confiança, né? Porque normalmente mudar de país, independente do que aconteça, né? Sendo positivo, sendo negativo, dando certo, não dando certo, normalmente é uma experiência que faz a gente crescer muito, né? Demais. Que faz a gente Demais. crescer muito. Então, só por aí só nesse aspecto, você pode pensar que vale a pena, né? Porque Exatamente. faz a gente crescer demais, Sim. né? Amanda, eu separei aqui alguns tópicos para a gente falar, então eu vou começar aqui. Como saber que a imigração é o melhor caminho, na sua opinião? O que Então, você acha? é isso que eu tava falando, né? É isso que eu penso, assim, que não tem garantias, como tudo na vida, a gente não tem garantias. Então, uma forma da gente tomar uma decisão que talvez conforte um pouco o nosso coração é pensar assim, né? É uma decisão que vai me trazer para o mais ou para o menos. E quando eu digo que vai trazer para o mais, não é só coisa boa, não é só mais, né, alegria, mais dinheiro, mais Isso, segurança, mais. Não. É mais desafio também, né? É mais sim. saudade, é mais. é, Tudo tem o pró e o contra. Exatamente, Porque vai te tirar da zona de conforto, né? os mesmos desafios que você passaria se você estivesse onde você está, no seu país, você É, também vai ter alegrias e também vai ter as tristezas. exatamente. E o que eu penso é isso também, né? Os desafios que a gente vive quando imigra fazem a gente crescer. Então, Muito. eles valem a pena também, né? Também vale Sim. a pena. Para mim, esse é sempre o questionamento que eu faço para as famílias que eu atendo, sabe? Reflete. É uma decisão que vai te levar para o mais ou para o menos? É uma decisão que vai te trazer crescimento, desenvolvimento, ou é uma decisão que vai te deixar estagnada, parada, né? Acho que Exatamente. esse é um bom norte, assim, para decidir se vale a pena ou se não vale, né? É. E tudo assim, vai depender de cada pessoa, porque às vezes o que é o bom para uma pessoa não é para outra. Por isso que o Exatamente. planejamento, ele tem que ser único para cada pessoa. Você não pode se basear no planejamento de outra pessoa, porque aquela pessoa tem outros objetivos, tem outras intenções, É, quer viver outro estilo de vida. Então, tudo vai depender de cada pessoa, de cada exatamente. estilo. Exatamente. É isso aí. Isso. Você quer falar mais alguma coisa em relação a isso? Ou a gente já passa para Não, outra. pode passar para a próxima. Tá. Como lidar com a expectativa em relação à imigração? Expectativa, idealização, realização. Então, eu vejo assim, a expectativa é inevitável, né? No momento que você decide, você fala, vamos. Eu tô falando muito no sentido de família, tá? Eu não sei se o seu público é muita família, mas é o que Sim, chega muito para mim, né? É pouco, são poucas as mulheres que me procuram, assim, que estão imigrando sozinhas. Até tem com filhos também, mas é sozinhas é difícil. mais difícil. Mas, né, quando a pessoa decide, vamos, é, é inevitável você ficar imaginando, você imaginar, né, como vai ser essa nova vida. E a expectativa nada mais é do que isso, né? É aquilo que você espera, você ficar imaginando como vai ser, né? A idealização é que é uma coisa que é preciso ficar muito atenta, né? Porque a idealização pode deixar a pessoa presa num ideal, né, de como a vida deveria ser.
E a nossa mente, ela é muito criativa. E normalmente, quase sempre, né, a realidade vai perder para aquilo que a nossa mente é capaz de criar como o mundo ideal. Então, Isso. isso tem que tomar muito cuidado, né? Vai ter expectativa? Vai. Vai ter ansiedade? Vai. Né? Tem que aceitar. Tem que Vai. ser dosado, Faz porque parte. Faz parte, sabe? Faz parte. Sentir ansiedade antes de ir, você criar expectativas. O que tem que ficar muito atento é que a realidade nem sempre vai corresponder àquilo que a nossa mente cria como um criou. mundo ideal, né? E Sim. aí é preciso se abrir para a realidade, porque a realidade pode não ser aquela, né, exatamente que a pessoa imaginou, mas também pode Isso. ter muitas coisas boas. E se você fica presa na idealização, você acaba não aproveitando, não estando inteira, né, para usufruir Isso. do que tem à sua disposição na realidade, né? Essa semana eu atendi uma moça que ela estava assim com uma expectativa surreal. E aí, quando a gente começou a conversar, ela meio que murchou, porque ela esperava uma coisa, sendo que quando eu fui explicar para ela como era, como funcionava, em relação à documentação, em relação a tudo, ela ficou meio assim, porque não era aquilo que ela esperava. Ou seja, ela queria vir daquela maneira, mas se ela viesse daquela maneira, ela ia ficar muito decepcionada. Então eu Uhum. expliquei para ela, olha, não é assim do jeito que você está pensando, funciona assim, assim. Ela disse, foi bom eu conversar com você, porque eu criava assim uma expectativa totalmente distinta do que você está me dizendo. Mas foi Uhum. bom porque agora eu vou me organizar para isso, É isso aí. É isso né? aí. Tem que fazer Então, essa. não Ó, é você. queria ler aqui, ó. A Aline está falando: o meu início na migração foi muito complicado por adaptação de país. Formamos uma família e principalmente minha ansiedade em relação à minha carreira. Me vi uma profissional em ascensão no Brasil, mas deixei tudo para trás para seguir a carreira do meu marido. Isso acontece muito, né? Então, é uma nova dinâmica familiar que se estabelece, né? É muito Isso. comum. Hoje em dia, tem muitas pessoas, muitos homens, né? Que acaba que tem mais homem na área de TI do que mulher. E a área de TI é a área que eu acho que mais traz profissional, né? Para cá. Sim, porque tem um visto próprio, né? Porque tem muita oportunidade de trabalho, né? Muitas. Então, eu vejo, né, que tem muitas mulheres que seguem os maridos, que vão com os maridos que trabalham nessa área, e acaba que é uma nova dinâmica da família mesmo que se estabelece. A mulher muitas vezes abre mão, né, da sua carreira para seguir e para recomeçar num novo país, e aí é desafiador. Se tiver filho, é mais desafiador ainda, né? Porque aí não tem rede de Isso. apoio, né? A criança fica doente, não tem a vovó, não tem vovô, não tem terceirização Não. né, Não da tem aquela educação. pessoa, aquela doméstica que passa o dia inteiro ali cuidando da casa. Não tem, não existe isso aqui. Né? Ou Exatamente. você paga algumas horas, ou então você faz tudo. Ai, tinha alguém que botou, que escreveu lá para cima, mas eu não consigo ver. Você consegue? Quando eu vou abaixar aqui os comentários, ele desaparece. Deixa eu ver aqui. Você consegue passar para a gente ver se alguém falou alguma coisa? Que eu vi que alguém tinha falado mais coisa. Deixa eu só olhar aqui. Nara, o que fazer para facilitar o processo de adaptação? Isso Essa a gente vai é uma. falar, né? Isso, a gente vai falar ainda. Vai ser a último tópico. Fica aí, Nara, que a gente vai falar. Não perde, hein, gente? Inclusive, se vocês ficarem até o final, vai ter uma surpresa para vocês. Vai ter um sorteio. Deixa eu ver aqui. O meu início foi muito complicado, foi essa que você leu, né? Então é Da só que professora. tem, né? Achei que tivesse mais alguém que tivesse falado. Eu já Isso. não. Deixei tudo para trás para seguir a carreira do meu marido. É. É muito difícil, assim, em relação à carreira, porque quando você chega aqui, você tem que se reinventar. Porque, por exemplo, no meu caso, eu cheguei aqui, eu era advogada no Brasil, eu cheguei aqui, eu não podia advogar, porque eu tinha que convalidar o meu diploma. E foi Então, difícil? olha, eu tinha duas opções. Ou eu voltava para a universidade para convalidar as disciplinas, que eu ia passar
pelo menos uns 3 anos, ou eu fazia o trâmite em Portugal, solicitava a habilitação em Portugal, porque Portugal tem um acordo com o Brasil, e depois, como advogada comunitária, eu solicitei aqui na Espanha. Então, esse Esse foi o processo que eu caminho. fiz. E Entendi. foi bem mais rápido. Com 6 meses, já estava habilitada em Portugal, super rápido. E Uhum. aí, advogado comunitário já dá processo na ordem daqui, e em 30 dias aqui você já consegue ter a carteirinha da ordem daqui, do Colégio de Advogados. É, Então, assim, entendi. tudo isso daí você tem que se planejar, porque você chega aqui, você não vai esperar que você vai advogar com a sua carteira do Brasil. Não. Tudo é um processo. Da Uhum. mesma forma, outras áreas também. Tem que É, convalidar. é. Então, tudo é A- organização. tem que se planejar e ver como é que faz, né? Ver o passo a passo. Tem gente aí como você que foi na frente, descobriu passo a passo, descobriu como é que se faz e agora facilita esse caminho para outras pessoas, né? Isso, isso. A minha questão com diploma é diferente, porque assim, eu sou psicóloga, né? Mas eu sou consteladora familiar também. E hoje em dia eu trabalho mais com essa abordagem do que com a psicologia propriamente dita. E né, eu faço terapia sistêmica, que eu chamo. Então, essa abordagem ela não é reconhecida pela psicologia, né? Então, eu optei, mesmo no Brasil, eu até ainda faço parte do Conselho de Psicologia do Brasil, né? Mas optei por não validar o meu diploma aqui, porque o que eu trabalho hoje não é exatamente fruto da psicologia, entendeu? Entendi. Então, enfim, tem muitos caminhos, né? É preciso, cada pessoa tem aí o Isso. seu. Você Ó, precisa descobrir o seu caminho. estão perguntando quanto tempo a gente está morando fora. Qual país vocês estão, né? Aline, eu morei 1 ano e 2 meses na Holanda e eu vou fazer 1 ano em Portugal ainda. E você? Eu já estou há 3 anos aqui, vou fazer agora em novembro, e aqui Uhum, na Espanha. uhum, Deixem aqui pra gente de onde vocês estão, qual é o país ou a cidade que vocês estão, pra gente saber. é. Eu faço 2 anos agora em agosto que eu imigrei, né? Que eu fui embora do Brasil. Eu cheguei aqui pouco tempo antes da pandemia. Eu cheguei logo depois que começou a pandemia, no auge lá no Brasil, né? A gente resolveu, a gente falou, não, vamos que tá ficando meio esquisito aqui. E aí a gente decidiu ir. Sim. E assim, foi bem difícil, porque no auge da pandemia, nossa, não tinha assim o que a gente fazer, a gente já estava tão preocupado com as pessoas que estavam no Brasil É, passando essa doença, morrendo, perdendo é, amigos. foi bem difícil, né? Foi bem difícil, É. bem difícil. Mas agora, graças a Deus, tudo está meio que normalizando. Tá E aí, né? aí, Esse coronavírus doido que vai, não vai, volta. Ainda pipoca uns essa, casos, essa né? Aqui no varíola também Brasil. do macaco, né? É. Ó, a Aline tá 6 anos no México. Mas ano que vem vai para Vem aqui para Barcelona. Barcelona. Olha, Ah, seja legal. bem-vinda, Aline. Como acontece a nota do Enem para ingressar na Universidade Portuguesa? Não sei, você sabe, Cristiane? Não, Também não sei, tem que de procurar essa português não. informação. Isso. Como é que é? É Que melhor entrar em mais? contato com uma advogada portuguesa. Depois, se quiser, entre em contato comigo que eu indico. Apesar de que eu atuo também em Portugal, mas eu não atuo nessa área. É Uhum, mais entrantes, uhum. documentação. E que Aí, mais que tem aí para de expectativa. pra gente falar? As fases do processo de adaptação que normalmente as pessoas passam a imigrar. A Nara perguntou: Holanda ou Portugal? Preferiu qual? A pergunta que não quer calar. Muita gente me pergunta isso. Ó, deixa eu responder. O que eu respondo primeiro? A Nara ou as fases? O que vocês acham? Responde a Nara, depois as fases. Tá. Então, Nara, cada país tem suas coisas boas e suas coisas, né, não tão boas, desafiadoras.
E eu aprendi, né, desde que eu imigrei, nessa jornada, a olhar para o que tem de bom, né? E o que não tem, o que não é tão bom, o que não é como eu gostaria que fosse, eu procuro perceber o que eu posso fazer a partir do que se tem, né? A partir da realidade que está ali à minha disposição. Então, assim, na Holanda tiveram coisas maravilhosas, né? A escola na Holanda é maravilhosa, foi a coisa que acho que eu mais gostei. Eu era muito encantada com a escola da minha filha. No lugar que a gente morava, era muito gostoso. Eu gostei muito, né? A gente morava em Amsterdã, mas tinha um frio que era super desafiador para mim, né? Eu sou do Rio, tô acostumada com calor, eu gosto de calor. Para mim foi bem difícil. Quando eu imigrei, eu estava com uma bebezinha de 3 meses, então viver o inverno ali ainda naquele, né? Ainda no puerpério foi bem desafiador. E Portugal já tem um clima delicioso, maravilhoso, né? Tem praia boa aqui, apesar da água ser gelada, mas enfim, já é um clima mais parecido com o Brasil. Então, assim, a gente está sempre fora, sempre passeando. Na Holanda, às vezes, era tão frio que eu não conseguia muito passear, né? Eu acabava no inverno ficando mais dentro de casa, até porque estava com uma bebezinha. Eu não tenho coragem, não tinha coragem de botar minha bebê naquele gelo, né? No frio. As holandesas colocam, mas eu não tinha coragem. Aqui não, né? Aqui já as pessoas estão mais na rua, né? Então o clima favorece muito. Mas, por exemplo, a escola já é algo que não é a escola ideal, a escola que eu gostaria, né? O estilo de ensino aqui ainda é mais rígido, mais autoritário, mais conservador, enfim. Então é isso. Cada lugar tem seus lados, né? O seu lado bom e o seu lado ruim. Todo lugar, né? No Brasil tem muita coisa boa e também tem coisa ruim, né? Então, é esse aprendizado que a gente tem que fazer, que faz parte até dessa, né, dessa preparação emocional, é esse aprendizado de perceber que a gente está onde a gente deve estar, sabe? E que os desafios fazem parte e eles estão a serviço do nosso crescimento, né? Porque imagina você viver num lugar, tá tudo ótimo, tudo perfeito, maravilhoso, né? A vida fica sem graça também, não é Fica sem verdade? graça. Não é A verdade? Nara está dizendo aqui, não existe lugar perfeito, não existe. É isso, sabe? Não Não existe. E existe. quando você aceita, essa questão que a gente estava falando até, né, da idealização. Quando você imigra com esse pensamento de que não existe lugar perfeito, vai ter coisa lá que eu não vou gostar, sabe? Você tem muito mais probabilidade de se dar bem, sabe? E não se frustrar. E aí, uma outra coisa que vira a chave também, assim, que muda muito, é quando você pensa assim, é claro que vão ter coisas que eu não vou gostar. O que você faz, então, com isso? Né? O que você faz diante daquilo que você não gosta? Esse que é o pulo do gato, eu acho, sabe? Porque se você fica numa postura só de reclamar, de comparar, de se queixar, de criticar, de julgar, não vai para frente, sabe? Você não Não vai vai conseguir solucionar. se adaptar, você não vai. Então, é preciso mudar essa postura interna, né? E olhar para aquilo que não é exatamente como a gente gostaria de uma outra forma, como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de trazer talvez algo novo para esse país que está te acolhendo, né? De levar também a sua contribuição para esse país que também te dá tanto, né? Te acolhe, te dá trabalho, te dá casa, te dá saúde, enfim. Entende? Sim. E tem gente que fala assim, ah, eu queria morar aí porque eu gosto do frio. Gente, o frio é ótimo, mas o calor é terrível. A gente tá no finalzinho do. A gente tá no começo do verão, finalzinho da primavera, Primavera, né? mas nem parece primavera. Porque hoje a gente estava com 39 graus. Ai, aqui não tá fazendo esse calor todo, não. Calor terrível. É, A gente só consegue andar assim, ó. é. Ai, mas olha, eu tô adorando, porque lá em Amsterdã, o pior não é tanto que não tem, que é muito frio, é que não tem calor, é que não tem verão.
Então, assim, você passa pelo inverno, aí você fica esperando o verão chegar e o verão nunca chega, Não chega. entendeu? Ai, o que eu Então, gosto daqui é que tem as fases bem definidas. é Então, lindo ver assim, essa transformação, né? isso. Agora, a gente pode aproveitar e já falar sobre as fases, né, Sim, sim. da imigração. Porque uma coisa que eu percebo também é que, assim, as fases, né, as estações, elas repercutem muito no nosso mundo interno, né? Sim, sim. Então, assim, se você ficar atenta, você vai perceber movimentos internos que acontecem dentro da gente a partir da estação do ano que a gente está, né? Então, Exatamente. agora, por exemplo, que a gente está, né, primavera, verão, a gente tá. Você vê que as pessoas. Cair? Travou um pouco, mas Voltei. voltou. Ah, é que eu recebi aqui um negócio e uma mensagem, fui tirar e sair. A Nara tá falando, o vento em Amsterdã lasca. Ah, é terrível. Lasca mesmo. A Aline está perguntando aqui em relação às amizades. Foi mais fácil na Holanda ou em Portugal? E para mim, como funciona? Então, para mim, o que que eu achei? Na Holanda, por causa do holandês, né? Da língua, que acaba sendo uma barreira para a gente fazer amizade com o holandês mesmo, apesar de que todo mundo fala inglês lá, você vive muito bem falando inglês, mas a língua é holandês, de fato é holandês, né? O que eu percebo, o que, assim, eu vou falar da minha experiência, tá? É que, assim, lá os brasileiros se unem mais, sabe? Então, pelo menos essa foi a minha experiência no lugar onde eu morei, no bairro, assim, eu fiz ótimas amizades lá, quero voltar para visitar, sabe? Porque eu acho que tem isso, né? Como tem a questão da língua, que é bem complicada, a gente se une com a comunidade brasileira mesmo, entende? Sim. E aqui não, aqui apesar de que tem também, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp muito querido aqui de mulheres brasileiras que se encontram e tudo. Eu ainda não fui, mas que tem essa esse cuidado uma com a outra, né? Esse apoio uma com a outra. Mas eu aqui ainda não fiz amizade como eu fiz na Holanda. Mas também tudo é uma questão de tempo, eu acho, né? Eu tô aqui há É, menos tudo tempo do questão de que eu tempo. estive na Holanda. A Nara tá dizendo que quando viajou para Amsterdã era início do verão e realmente estava bem frio, principalmente pelo vento. Pois é, não tem verão. E Olha, você? em relação à amizade aqui, como eu já tenho família aqui, então eu já tinha vindo uma vez, então eu já conhecia muita gente, através da minha prima, ela me apresentava várias amigas, vários amigos, então eu já conhecia muita gente aqui. Mas, assim, a minha experiência quando eu vim morar em Barcelona mesmo, porque quando eu cheguei aqui, eu não morei em Barcelona. Eu morava em Olesa, que é um outro polo, perto daqui. Uhum, uhum. Quando eu vim para cá, eu comecei a conhecer pessoas, né? E através do meu marido fui conhecendo, porque como ele trabalha com comercial e tudo, conhece muita gente, aluga apartamento para brasileiros, para gente de todo mundo. Então, Aham. assim, eu vou contatando com esse pessoal, fazendo amizades. E até para buscar trabalho também, assim, para mim, para trâmite, documentação, seguros. E vou fazendo amizades. E Uhum. conheci vários brasileiros também, Tem muito como brasileiro conheci. aí? Sim, tem bastante. Uhum. E como eu também conheci pessoas do mundo inteiro. Eu conheço franceses, holandeses, chineses, gente do mundo inteiro. Isso é muito E, legal, né? e Barcelona, sim, é uma cidade muito turística, tem muitas empresas internacionais, vem muita gente trabalhar aqui. Então, Uhum. assim, ela é multicultural. Sabe, Uhum. você tá aqui assim, conversando, de repente você escuta alguém falando inglês, outra pessoa falando alemão, outra língua que você não sabe. Então, Uhum. são Uhum. vários idiomas, várias culturas, mas eu consegui fazer amizade fácil com os espanhóis, eles são muito receptivos, Isso é muito legal. são muito amáveis, assim como a gente no Brasil, são muito festeiros, gostam de festa, gostam de comemorar, gostam de estar em família, e eu me senti muito acolhida.
Ah, que bom. Uma outra coisa que eu não sei se a... Quem foi que perguntou sobre a amizade? Foi a Nara? Aline. Aline. Eu não sei se foi a Aline, eu não sei, Aline, se você é mãe ou não. Mas uma coisa que facilita muito quando a gente tem filhos é que a gente acaba fazendo conexão assim com os pais das crianças da escola, né? Então, isso acaba. Quem vem com o filho acaba inevitavelmente fazendo amizade, assim, né? Levando a criança para brincar com outra criança, e aí se encontra com os pais. Então, tem esse ponto que facilita, né? Quem vem com criança Quem a vem fazer para estudar amizade. também conhece muita gente, muitos estudantes. E até assim também, muitos estudantes vêm para dividir apartamento. Então, por Uhum, exemplo, como aqui na zona de Barcelona são muito caros os preços, eles dividem um apartamento, dividem por habitações. uhum, E nesse círculo eles fazem amizades, conhecem muita gente, na universidade conhecem muitas pessoas. uhum. É bem legal também. É. Bom, e sobre as fases, né, da imigração, da adaptação, eu acho que tem isso que influencia, né? A estação do ano. Então, depende muito de que estação que você chega aqui, porque tem isso, o verão, a primavera, tá todo mundo feliz, alegre na rua, comemorando, né? Aproveitando, porque como o inverno é mais rigoroso, a gente valoriza, né? O sol, o calor, a gente Isso. aproveita mesmo. Não é como no Passeios. Brasil que é sempre aquele tempo bom, então às vezes você nem dá tanto valor. Aqui não, aqui a gente valoriza, né? Quando começa a florir, você passa na rua e você se surpreende, né, com as flores da primavera, sabe? Você vê aquelas árvores que há poucos meses atrás estavam carecas e de repente elas estão todas cheias de folhas. Então você vive muito as estações. E isso influencia no nosso mundo interno, né? Então, já no outono, que começa a cair todas as folhas, né? Cair e você vê que a natureza vai entrando nesse estado aí de hibernar, né? Assim, eu, por exemplo, tem gente que adora o outono, né? Para mim já é um pouco mais difícil, assim, porque é um momento também, assim, de desapego, né? De você precisar soltar o que não cabe mais, que não serve mais. Então, quando você chega no outono, né? Logo daqui a pouco já vem inverno, e no inverno é um momento de que você fica mais recolhida, que Já é outra vibe o inverno. você fica mais. A gente já sente, por exemplo, quando sai na rua. Porque É, agora no verão a gente sai na rua, tá todo mundo animado, todas as calçadas têm barzinhos, cadeiras, cheias. estão bebendo algo. No inverno não, no inverno é tudo recolhido. A Eles Nara tá não, falando que em Fortaleza valoriza o tempo nublado. É isso. sim. E no É inverno isso eles aí. não usam as terraças externas, né? Que é essa parte externa que coloca as cadeiras. Não usa É, porque faz muito frio, então todo mundo quer ficar dentro, é. porque tem a E calefação, que o é que mais que quentinho. acontece também? No inverno, que a gente está passando por esse processo de ficar dentro, né, de frio, de recolhimento, ao mesmo tempo, a gente vê pelas redes sociais os nossos amigos, a nossa família no Brasil, com sol, na praia, comemorando, em festa, Sim, saindo. Então, é um período que mobiliza muito todos isso. os imigrantes que vivem, né, esse inverno um pouco mais rigoroso, sentem, é uma época difícil. Então, como é que é a fase, né? Como é que são essas fases? Tem essa questão da estação do ano que influencia muito. E fora isso, tem assim, a princípio, tem aquela fase que a gente fica tipo em lua de mel, né? Que a gente acha tudo lindo, maravilhoso, porque as coisas funcionam, porque é seguro, porque dá para comprar, né? O nosso poder de compra é maior, enfim, né? Tem um monte de coisa aí que são super legais e que a gente comemora. Mas daqui a pouco também tem a fase da saudade, começa a bater a saudade, né?
Exato. E aí você já cai um pouquinho. E aí o perigo da saudade é que você esquece, às vezes, o que que tinha de ruim no Brasil, né? O que fez você, às vezes, querer sair de lá e você só lembra do que tem de bom. Você só fica com bom. Na memória Isso. só fica fresquinho o que tem bom, né? Então é uma coisa que tem que ficar atenta também, tem que prestar atenção, Tem que porque senão, saber dosar. que senão você entra num buraco e não consegue mais sair, né? E É. fica lá só Eu sempre digo remoendo. assim, a saudade você sempre vai sentir. É, Ela nunca vai deixar de existir. Você pode nunca. passar o tempo que for aqui, mas você sempre vai sentir a saudade. Então É, você tem que dosar, é. né? E como é que você dosa, né? O que que significa dosar? Para mim significa isso, né? É sempre me lembrar que a saudade é um recorte, né, de algo que é bom que está no Brasil. Só que não é o todo. Isso. Então, assim, se você volta para o Brasil, você vai ter aquilo que você sente saudade, né? De uma pessoa, uma praia, uma comida, enfim. Mas você vai ter o pacote completo. Você vai ter também várias outras coisas que provavelmente te fizeram também sair de lá. Então, Exatamente. é isso, tem que botar na E, balança, né? E e ver. assim também, hoje com a facilidade da tecnologia É, virtual e tudo, tá tudo mais fácil. Você pega um telefone, faz uma chamada de vídeo, fala com a sua família, exatamente. fala com seus amigos. É. E assim, a sua família pode vir aqui te visitar, os seus amigos podem vir te visitar. Hoje eu estou recebendo duas brasileiras de Fortaleza, da minha cidade, Ai, que que já já delícia! vou me encontrar com elas. Que E delícia! assim, é maravilhoso, porque você tem o É, prazer assim, de receber as pessoas, de dar é. indicações, dar dicas, ajudar. Eu acho isso muito Uhum. bacana. É muito Né? legal, Então é é isso muito aí. fácil, porque antigamente não existia telefone com videochamada, É, nem existia celular. Você tinha que ir para é, uma cabine telefônica e fazer uma chamada internacional, que era caríssima, totalmente Ah, diferente de a hoje. Aline Hoje tá dizendo, tem dias que eu morro de saudades e quero voltar para o Brasil. Quando chego no Brasil, depois de 20 dias, já quero estar na minha casa. É isso, né? Então a gente tem que é, sempre ficar atenta, sabe, com a nossa mente, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, porque se deixar a gente cai nessas armadilhas, né? isso. De colocar os aspectos positivos do Brasil assim muito acentuados, né, dentro da gente. E a gente esquece do o que que fez, o que que motivou também a tomar essa decisão de ir para outro país, né? Sempre focar no objetivo principal, por que você veio para cá. É. Quando eu morei fora pela primeira vez, eu tinha 16 anos. Morei um ano nos Estados Unidos. Não existia telefone desse jeito. O telefone era caríssimo. Eu lembro que para Né? eu falar com os meus pais, eu pagava uma fortuna de telefone, sabe? Então tem Isso. isso, né? Hoje a gente tem que ser muito agradecido por ter o privilégio de ter essa possibilidade, né? De falar com as pessoas, com vídeo ainda. A minha irmã falando aqui, Carice, eu morro de saudade dela, eu também. Que Então, mais? quais os maiores desafios que a imigração traz? Muitos. São muitos, né? Bom, a saudade, né? É um deles que a gente já falou aqui. Sim, Eu acho que, principalmente para quem vem com família, né, e com filhos, a falta de rede de apoio, né? Você começa a perceber que, assim, só depende de você, né? Você e do seu marido. isso. Então, e isso no começo é desafiador, no começo dá, assusta, né? Essa É, coisa da gente não terceirizar as atividades domésticas, né? A adaptação à nova cultura, né? A Aline está dizendo. começar do zero, né? É, a, Principalmente em relação à carreira, à área profissional, a né? área Como se você profissional. começasse. Eu praticamente comecei do zero aqui, porque eu fui buscar outros clientes, mudei de área, assim, de nicho, né? Porque no Brasil eu trabalhava com direito de família, aqui eu trabalho com direito migratório, então você realmente tem que estar preparado para começar do zero. E não é, por exemplo, né? Na sua cidade, você devia
conhecer alguém que estudou com você, algum Sim, familiar que trabalha não sei aonde. Você tem referências, né, que podem te isso. ajudar ali no começo da sua carreira, Indicações, indicações, é muito mais fácil. Aqui ninguém te conhece, você começa do zero mesmo, né? isso. Eu acho que o clima, essa questão do clima é um desafio também, né? Os horários também, por exemplo, eu não sei em Portugal, mas aqui os horários mudam muito em relação aos horários de alimentação, porque o horário do almoço é 3 horas da tarde e no Brasil era meio-dia. É. O jantar aqui vai ser 10, 11 horas da noite. Nossa! Sim. Principalmente agora no verão, porque 9 horas, 9 e meia ainda tá dia. É, Então, as pessoas não querem jantar cedo. Elas saem, vão tomar algo, vão beber, vão lanchar, vão tomar café. E 10 horas da noite, diante que vão jantar. exatamente. Então é muito diferente. Na Holanda, por exemplo, não almoçam. Não tem comida no meio-dia, assim. É sanduíche, é um lanche, sabe? Sei. Inclusive as crianças, a gente manda um lanche, é um sanduíche frio para as crianças na escola. Então, esse é o almoço. E o jantar é super cedo, é tipo 6 horas da tarde, já 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 estão jantando, porque aí é a comida quente, né? É a comida mais pesada, assim, é a refeição principal. Então é E isso, cada também, país tem seus, né, suas particularidades. isso. E também, assim, em relação à alimentação, tudo muda em relação ao clima. Por exemplo, nessa época de verão, a gente não consegue comer comida quente, sopa, É. coisa muito quente. Por exemplo, a sopa que a gente toma nessa época de verão é o gazpacho, que é uma bebida gelada, é uma sopa gelada. Tá. Então, já no inverno, a gente já muda, já toma mais chocolate quente, mais chá, tudo mais quentinho. Então, Me a fala uma cada coisa, estação, as casas aí são preparadas para o inverno ou faz muito frio dentro de casa? não, dentro de casa não faz frio. Nossa, aqui em Então, Portugal faz um frio dentro de casa. não, aqui não. Pois é, Agora na sim, Holanda também não. Na Holanda é super preparado. Aqui não pois é. é, aqui também tem calefação em cada cômodo. Né? É. Eles colocam em cada cômodo, banheiro, cozinha, cada cômodo eles colocam a calefação. Uhum. Então fica super quentinho. É por isso que não tem ninguém na rua. Todo mundo sai do trabalho, quer vir para casa, porque em casa tá É. super quentinho. Aqui a maioria das casas não tem calefação essa elétrica assim no apartamento todo, Sei. sabe? Ah, então É, pode ser por isso. é elétrica não é a gás, não é? É a É a gás. gás, né? Então, aí aqui a gente teve que comprar aquele aquecedor elétrico, né? Assim, que aí tem que você coloca no cômodo, porque aqui a maioria das casas não tem aquecedor. Faz muito frio. Por isso que deve ser muito frio. Não, Pois aqui é é. bem preparado. Ó, a Nara tá perguntando se é mais fácil para brasileiros ter clientes brasileiros do que nativos daí. Eu acho. Olha, para mim, eu tenho mais facilidade de encontrar cliente. Assim, tudo vai depender. Por exemplo, na consultoria migratória, eu tenho mais clientes brasileiros, porque as pessoas me encontram no Instagram e já sabem que eu faço a consultoria. Agora, para os clientes daqui, é mais em relação a trâmite de documentação, Uhum, autorização de NIR, renovação. E aí eu já uhum, uso o site daqui, né? Que uhum, eu volto específico para cá. uhum. Mas fica assim um meio termo, O né? que eu acho é que, assim, por exemplo, vou falar da minha experiência, tá? Aqui, eu também trabalho especificamente com mães brasileiras, né? Então, esse é o Ah, público que chega para mim. Mas também, assim, se eu preciso de um médico para minha filha e me indicam um médico brasileiro, um médico português, eu vou levar no médico brasileiro. brasileiro, sim, sim. Eu também. Eu sempre procuro médicos brasileiros, sempre. Então por isso que eu falo que eu acho que a gente acaba, a comunidade brasileira acaba, sabe, se privilegiando, Isso. entende? Agora, sim, Acontece. uma área que é muito concorrida aqui é a parte de estética. Porque aqui mesmo na Espanha, eles não ligam muito assim para essa parte de estética. Mas os latinos que vêm para cá, eles ligam Uhum. muito e eles gostam disso. Então, Uhum. sempre que eu quero ir fazer algum Algum estética, né? O procedimento, cabelo,
ou algum procedimento, eu procuro um brasileiro, Pois ou é. latino, porque eles são preparados, eles fazem como a Ela gente está gosta. perguntando se tem preconceito dos nativos daí em contratar brasileiros. Não, não, não percebo. Não, eu também não percebo. Não, porque assim, tem muita gente, né, de fora aqui. Sim, sim, tem muita A gente de Barcelona fora. também é uma cidade, né, assim, cosmopolita. Lisboa, eu tô aqui Sim, na área de Lisboa também, né? Tem muita gente de fora. Na verdade, eles têm que dar graças a Deus das pessoas virem, né? A mão de obra vir trabalhar aqui. isso, Então, é exatamente. claro que assim, cada caso é um caso, tá? Isso é a nossa experiência, né? Mas eu tenho certeza que pode ter É alguém verdade. que vai escutar e vai falar, ah, não, tem preconceito sim e tal, porque, né, cada pessoa tem a sua experiência. Mas eu particularmente nunca vi assim nenhum preconceito. Não. É. A Aline está perguntando, e para ter os papéis para trabalhar, tem muita burocracia? Bom, depende. Depende, como eu falo, qual é o objetivo que você tem para vir, né? Porque às vezes se você vem com um visto de estudo, quando você chega aqui, você consegue um visto para trabalhar. Ou se você já vinha reagrupado, você já tem É, já vem com o visto para trabalhar. Tudo vai depender da situação, né? da situação de cada pessoa. É. Mas burocrático é. O que mais que a gente tem para falar aí? Bom, o que Daqui a pouco eu atrapalha vou no ter que. processo. Eu não O vou que poder me atrapalha. estender muito mais, tá? Que eu tenho que Sim, daqui a sim. pouco buscar Mais a dois minha outra tópicozinhos e pequena. a gente já encerra. Tá. O que atrapalha o processo de adaptação? Então, o que atrapalha? Eu acho que é essa postura interna, né? De reclamar, de comparar, de ficar De preso na. comparar. Porque quando você fica comparando com a vida que você tinha no Brasil, você não está inteira no momento presente. Então, você não consegue né, se beneficiar de tudo que tem à sua Isso. disposição. Você não consegue Você fica, enxergar. você fica meio que bloqueada para o novo, Exatamente, para se adaptar ao exatamente, novo. exatamente. Então, eu acho que é muito isso, né? É a reclamação, porque a pessoa que fica só reclamando também, ela não busca solução. Não. A pessoa que fica só na reclamação, e assim, isso é uma coisa que a gente tem que. Eu também, né? Me faço esse exercício de me perceber se eu estou reclamando demais. Porque às vezes é fácil a gente cair no vício da reclamação, né? Só que quando a gente fica só reclamando, a gente não busca solução. A gente fica buscando só alguém para falar assim, você tá certo, sabe? Alguém para Exatamente. ser seu aliado ali naquilo que você está reclamando. Vai Então, atrapalhando o caminho da pessoa, porque a pessoa, ao invés de progredir, vai regredindo. Porque é, ela não vai conseguir, é, é, como se diz, estar fica aberta para aquele novo. É, Né? então a reclamação, a comparação, a idealização. É você, por exemplo, também uma coisa que eu percebo, né, pelas pessoas que eu atendo, que acaba prejudicando às vezes, é quando a pessoa tem pena. Pena dos filhos, ai, tadinho, sabe? Vai adaptação escolar, fica com pena. Pena da família que ficou no Brasil, pena dos pais. Porque isso também tira força, né? Onde tem pena, Sim, não tem força, sabe? A gente tem pena quando a gente acha que aquela pessoa não tem a força necessária para lidar com o que está acontecendo na vida dela. E a gente não exatamente. tem como saber, porque a gente só tem força para lidar com o que é nosso. Com o que é do outro, mesmo que seja nosso filho, né? Então, Isso. isso atrapalha com certeza, sabe? Mesmo as crianças aí, quando passam pela essa situação da adaptação escolar, a gente precisa confiar que elas vão dar conta, né? E amparar, né? E estar ali disponível Isso. para A amparar. Aline, a Aline está dizendo aqui, meu primeiro ano aqui foi exatamente assim, eu só reclamava. Depois, quando comecei a perceber que todo o país poderia me dar, as coisas foram mais leves. Realmente, Exatamente. quando você para de se vitimizar, então tudo É, flui. é. Eu falo assim, né, que a imigração, ela coloca a gente, ela faz a gente assumir a nossa postura adulta diante da vida,
não vai ter quem faça pela gente, né? Não. Se você sujar e não limpar, não vai ter alguém que vai vir limpar para você, né? Isso. Então, a imigração te chama muito para assumir essa postura adulta. Então, o que atrapalha é a pessoa que vem com uma postura interna infantil, né? Que é aquela postura também assim de querer que as coisas aconteçam do jeito dela, no tempo dela, né? De ser imediatista, de fazer birra, de quando alguma coisa não sai da forma como ela queria, ela bate o pé, porque adulto faz isso também, né? É verdade. Então, quem vem com uma postura infantil dessa forma vai ter mais dificuldade, né? Isso. E para a gente encerrar, para não alongar mais a live, o que ajuda a atravessar esse momento? Então, O que a gente estava falando agora, né? é, o que ajuda também, eu acho que é muito assim, né? É um processo porque a imigração dói, ela traz desafios. Em alguma medida, ela vai doer. Você vai vivenciar dor, né? E a gente aprende que a dor é ruim, mas a dor não é necessariamente ruim. Na verdade, a dor, ela faz parte do crescimento, né? Tudo que cresce dói, né? Crescer dói. Você vê um bebezinho quando ele tem salto de desenvolvimento, ele fica incomodado, dói. Um dente quando vai crescer, dói, né? Então a dor faz parte do desenvolvimento. E a dor, ela é também um portal, sabe? Que quando a gente atravessa, a gente fica mais forte. Então a gente acessa a força sempre quando a gente precisa, né? Quando a gente está numa situação desafiadora. Então, eu acho que o que ajuda é ter essa consciência, sabe? É ter essa clareza de que você dá conta, né, de viver o que você tem que viver. Você tem a força que precisa para passar pelo que tiver, né, pela frente. E essa força vem muito da sua história, né? Vem muito de tudo que você já viveu na sua vida, de todos os desafios que você já passou. Vem muito também do seu sistema familiar de origem, sabe? De pai e mãe, né? Quando eu falo isso, às vezes dá polêmica aqui, porque tem gente que fala, mas minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo e tal. Todo mundo tem aí suas demandas, todo mundo não, né? Mas muitas pessoas ainda têm queixas e demandas em relação a pai e mãe. Mas a verdade é que eles são também a nossa fonte de força, sabe? E quando eu falo isso, não quer dizer conviver, não quer dizer estar próximo, porque tem relações que são muito comprometidas mesmo, né? Que tem, enfim, situações de agressividade, de violência, que não é possível conviver. E tá tudo bem. Mas a vida chegou até a gente através do pai e da mãe, né? Então, se você não tá bem resolvida com a sua família de origem, isso acaba afetando a sua vida no novo país. Por mais longe que você esteja, né? Isso acaba tendo efeitos na sua vida. Então, o que ajuda é isso, né? Você se apropriar da sua força, é você conseguir se reconciliar com a sua história, com a sua família de origem. Isso traz leveza, sabe? Para você conseguir seguir seu caminho e não ficar preso no passado, no que passou. Entende? O que mais que ajuda, né? A atravessar É você esse, aceitar o novo se abrir para o e tirar novo. esse bloqueio de antes para você começar a sua vida nova. É, Porque você só vai saber, como a gente falou no começo, você só vai saber se vai dar certo se você tentar, se você se é, abrir para o novo. é. Se você se fechar e não receber, você vai continuar na mesmice de antes. E a questão também é que assim, a gente tem a tendência, né, a interpretar a realidade, a interpretar o que acontece na nossa vida de acordo com as experiências que a gente teve, né? A gente coloca uma lente para enxergar a nossa realidade, que é aquela lente que diz sobre o que a gente já viveu.
Mas é muito importante quando a gente imigra, a gente tentar, sabe, colocar, tirar esse óculos, colocar de lado e se abrir para o novo, de verdade, né? Isso que é se abrir para o novo. Isso. É você deixar de lado os preconceitos, deixar de lado um pouco as experiências, né, que você já viveu e se abrir realmente. Isso, gente, é um exercício ativo, sabe? É uma postura interna que a gente precisa estar atenta para conseguir colocar em prática. Não é algo, né, assim, natural. A gente precisa tirar o óculos para enxergar a realidade com todos os aspectos que ela tem, né? Porque senão a gente não enxerga, senão a gente Precisa, vê aquilo que a gente consegue ver de acordo com aquilo que a gente já viveu, né? tem que se permitir. Se É, você não se permitir, você não vai seguir em frente. exatamente. Ó, uma brasileira diretamente aqui de Barcelona, hein, Ah, Isabelle? legal, legal. É. Gente, é isso. Amanda, muito obrigada por participar. Ah, espero ter contribuído, né? Ter trazido aí alguns pontos que ajudem, né, as pessoas que estão se preparando, que estão tomando coragem. Tem que dar um pulo de fé, gente. É verdade. E confiar, sabe? Que é aquilo que eu falei aqui, né? É confiar que a gente tem força para lidar com qualquer coisa que aconteça na nossa vida, sabe? Se chega pra gente é porque a gente consegue. Isso. E aí fica mais fácil, né? Quando a gente tem essa fé em algo maior que conduz a gente, sabe? E se planejar bem, porque tudo que a gente faz planejado, organizado, dá certo. É, Embora quando chegue aqui você vai ter que ajustar algumas coisas, modificar algumas coisas, mas você tem que vir com um planejamento pronto. é, Porque se você vier de qualquer jeito, aí não dá, né? é verdade. E como eu prometi no começo, vou fazer um sorteio de uma consultoria migratória. A gente vai tirar uma foto agora, vamos nos preparar aqui para tirar foto. Vocês printem a nossa foto, repostem no Instagram de vocês com a hashtag planejamento migratório. E aí, quem fizer esses procedimentos, eu vou fazer um sorteio e vai ter uma consulta migratória comigo de 1 hora sobre dúvidas e questionamentos em relação ao planejamento de vocês. Tá É. bom? Cada Vamos caso se é um preparar caso, né? aqui. Foi? Deve ter Foi. sido, né? Foi? Ok. Então tá, muito obrigada, Cristiane, pelo convite. Obrigada às pessoas Eu que que agradeço. participaram, que comentaram, que trouxeram, né, suas questões. Foi um prazer estar aqui, conversar um pouquinho, trocar experiência, né? Trocar ideia. Foi Eu muito que bom. agradeço, Amanda. Muitíssimo obrigada também. E até uma próxima. Então tá. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Tchau, gente.